Em meio a uma gala brilhante em ouro preto, o luxo e a alegria se apagaram de repente. Por um mínimo deslize, o empresário mais poderoso da cidade explodiu em fúria. Seus gritos ecoaram. Ele arrastou sua esposa grávida pelo braço até o centro do salão. Diante do olhar de todos, levantou um chicote de couro e o descarregou sobre ela com fúria, sem se importar com o escândalo ou com o filho que ela carregava no ventre. O silêncio se tornou insuportável. Os convidados tremiam. Ninguém se atrevia a intervir. Até que, da penumbra, um homem de poder verdadeiro deu um passo à frente. Sua simples presença mudou o ar. O que aconteceu depois marcou um antes e um depois. A noite de primavera em Ouro Preto reunia a nata da cidade no Palácio das Artes. Clara Fernandes chegou com passos lentos, uma mão apoiada em seu ventre de 7 meses e a outra segurando sua bolsa. Seu vestido era simples, mas ela o vestia com dignidade. Cumprimentou educadamente alguns conhecidos e procurou um canto discreto onde pudesse se sentar sem chamar a atenção. Em seus olhos se refletia cansaço e solidão, embora ela se esforçasse para manter a compostura. Lembrou-se da voz de sua mãe, que tantas vezes lhe havia repetido na infância. A dignidade nunca se negocia, filha. Aquela frase se cravou em sua mente como um lembrete do que ela deveria sustentar, mesmo em momentos de humilhação. Enquanto ouvia o murmúrio de conversas e via os convidados brindarem, ela acariciava seu ventre em um gesto instintivo de proteção e amor pelo filho que estava a caminho. O objetivo de Clara era simples: resistir à noite sem sobressaltos e voltar logo para casa. Sabia que para Alexandre Torres, seu marido, a aparência era tudo, e ela não queria lhe dar motivos para se incomodar. Na sala se respirava um ar festivo, próprio das noites primaveris, com convidados elegantes de Ouro Preto que comentavam negócios, política local e os preparativos da próxima Semana Santa. Clara tentava se integrar, embora se sentisse alheia a esse mundo de ostentação. Na gala estavam Alexandre e sua jovem acompanhante, Lúcia Vargas. Alexandre se mostrava como sempre, arrogante, altivo, convencido de que a sala girava ao seu redor. Lúcia o seguia de perto, rindo de cada uma de suas piadas e posando como se buscasse ser reconhecida. Clara permanecia em seu canto, observando com uma mistura de tristeza e serenidade, evitando que a ferida se mostrasse em seu rosto. Os fatos se desenrolaram com lentidão, mas cada gesto era evidente. Alexandre entrou tarde, cumprimentando a todos com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Ele segurou a mão de Lúcia e a apresentou como colaboradora de um projeto cultural, embora a proximidade entre os dois não deixasse dúvidas. Os convidados cochichavam, alguns com desconforto, outros com curiosidade mórbida. Clara abaixou o olhar, como se buscasse refúgio no chão, mas a dor era visível no tremor de seus lábios. No meio do evento, Alexandre se aproximou de Clara com Lúcia grudada em seu braço. Perguntou-lhe com um tom frio como ela se sentia, e sem esperar por uma resposta, continuou a conversar com os outros, como se ela fosse invisível. Lúcia, com voz suave, mas carregada de ironia, lançou um comentário insinuando que Clara devia estar cansada e que o melhor seria que ela descansasse. A sala se encheu de um silêncio incômodo, quebrado por algumas risadas forçadas. Clara respirou fundo, acariciou seu ventre e respondeu com educação, sem cair em provocações. O clímax da situação ocorreu quando Lúcia, rindo com exagero, se inclinou para Alexandre e apoiou a mão em seu ombro. O gesto, feito à vista de todos, foi uma bofetada simbólica para Clara. Em seus olhos apareceu o brilho da humilhação contida. Manteve-se firme, não chorou, não fez um escândalo. Apenas se agarrou com força à ideia de que precisava suportar mais um pouco pelo bem de seu filho. Clara baixou a vista para sua taça trêmula,
sem saber que em poucos minutos ocorreria um acidente que mudaria a noite. Umas gotas de vinho caíram sobre a jaqueta branca de Alexandre e a sala inteira ficou em silêncio. Clara havia sentido o tremor em suas mãos antes que acontecesse. Havia tentado segurar a taça com firmeza, mas o peso da gravidez e a tensão acumulada a traíram. Os convidados ficaram olhando para o pequeno acidente como se fosse um crime. Alexandre cerrou a mandíbula e seu olhar se cravou em Clara com fúria contida. Ela se lembrou de imediato de todas as vezes em casa quando ele havia gritado com ela por ninharias. "Você sempre me envergonha", ecoou em sua memória como um eco doloroso. O objetivo de Clara naquela noite era não chamar a atenção, mas já era tarde demais. Alexandre aproveitou a ocasião para expor sua raiva. Tomou-a pelo braço com brutalidade, arrastando-a para o centro do salão, enquanto Lúcia sorria com escárnio. O salão principal do Palácio das Artes, iluminado e cheio de vitrines com peças antigas, se transformou em um palco de humilhação. Os presentes, que um minuto antes falavam de negócios e festas, ficaram em silêncio absoluto, desconfortáveis com o que viam. Clara se sentiu nua diante daqueles olhares. O coração lhe batia forte, e ela tentava se desculpar, murmurando que havia sido um acidente. Mas Alexandre não a ouvia. Seus olhos buscavam demonstrar poder. Sua voz se elevou para que todos pudessem ouvi-lo. "Você sempre estraga tudo, Clara", ele gritou, e esse grito percorreu a sala com um fio de vergonha. Alguns convidados desviaram o olhar, outros cochichavam. Lúcia cruzou os braços, desfrutando da cena como quem assiste a uma peça de teatro. No meio daquele ambiente sufocante, Clara tentou recuperar o fôlego. Quis soltar seu braço, mas Alexandre a segurava com mais força. Os nervos a faziam tremer, não apenas pelo medo dele, mas pela certeza de que o bebê sentia aquela tensão. Ela fechou os olhos por um instante, suplicando por calma interior, enquanto os murmúrios cresciam ao redor. Um político conhecido tossiu para quebrar a tensão, mas ninguém se atreveu a intervir. A pressão social, o medo de enfrentar Alexandre, pesava mais que a compaixão por Clara. A sequência se tornou insuportável. Alexandre se inclinou para o ouvido dela e disse em voz baixa que aquela tolice não ficaria sem consequências. Clara estremeceu e tentou pedir-lhe que se acalmasse, mas ele não ouvia razões. Nesse momento, vários fotógrafos aproveitaram para tirar fotos discretas. Sabiam que ali havia uma manchete. Clara sentiu que sua vida se transformava em um espetáculo, e essa ideia lhe causou uma mistura de raiva e tristeza. O clímax chegou quando Alexandre, sem medir seus atos, estendeu a mão em direção a uma vitrine próxima. Ali havia um chicote antigo, parte da exposição. Ele o pegou com um gesto decidido e o levantou como se fosse um símbolo de autoridade. O murmúrio da sala se congelou. Ninguém respirou. Clara abriu os olhos de repente e um calafrio percorreu sua espinha. Nunca antes ela havia visto Alexandre ir tão longe em público. Ela sentiu que suas pernas falhavam e, com um movimento instintivo, abraçou o ventre. Os convidados observaram a cena, incapazes de se mover, presos entre a incredulidade e o medo. Alexandre desfrutava do silêncio. Ele gostava de sentir que todos o olhavam, embora fosse por um motivo tão sombrio. Lúcia deu um passo para trás, surpresa com a ousadia, mas não disse nada. Clara suplicou com o olhar, buscou algum gesto de apoio na multidão, mas só encontrou rostos tensos, olhares evasivos, mãos nervosas que brincavam com taças. A solidão a envolveu com força. Nesse instante, ela entendeu que deveria resistir por seu filho e que não podia mais depender da compaixão alheia. A tensão cresceu até o ponto de ser insuportável.
Alexandre levantou o chicote um pouco mais, e a ameaça se tornou real. Clara sentiu que a vergonha se transformava em uma dor mais profunda que qualquer golpe físico. O silêncio se prolongou, denso, até que alguém no canto deixou escapar um suspiro audível. A música havia parado há muito tempo, e a orquestra esperava sem saber como reagir. Clara abaixou a cabeça. Seus lábios tremiam, mas ela decidiu não chorar. Sabia que se o fizesse, Alexandre venceria. Manteve-se de pé com a dignidade que lhe restava. Embora as lágrimas queimassem atrás de suas pálpebras, ela prometeu a si mesma que aquela noite marcaria um antes e um depois. Seu corpo podia estar prisioneiro, mas seu espírito não estaria. A sala inteira prendeu a respiração. Todos olhavam para Alexandre com um chicote na mão, para Clara com seu ventre protegido entre os braços e para Lúcia desfrutando daquela humilhação como uma espectadora privilegiada. O silêncio se tornou insuportável, e esse mesmo silêncio preparava o terreno para o que viria. De uma vitrine próxima, Alexandre pegou o chicote antigo de exibição e o levantou diante de todos. O murmúrio do público se transformou em um silêncio gelado. O som do couro cortou o ar como um trovão, e Clara se encolheu instintivamente, abraçando seu ventre como se seus braços pudessem formar um escudo contra a dor. Alexandre havia descarregado o primeiro golpe sem pensar em nada além de sua fúria, e o eco ressoou em cada canto do salão. Os convidados prenderam a respiração, incapazes de reagir, presos entre o medo e a vergonha de presenciar o que jamais deveria ocorrer em um lugar público. A música havia parado de repente, e a única coisa que enchia a sala era o silêncio quebrado pelo gemido abafado de Clara. Em sua mente apareceu, como um relâmpago, a voz de seu pai Renato, que tantas vezes lhe havia repetido na oficina. Nunca abaixe a cabeça, Clara, mesmo quando o mundo quiser te esmagar. Essas palavras, guardadas como um tesouro, foram a única coisa que a impediu de cair no chão. Ela as repetiu em silêncio enquanto o chicote caía uma segunda vez e suas costas se arqueavam de dor. Ela não queria que Alexandre visse sua derrota. Não queria que o bebê sentisse que ela se rendia. O propósito daquele momento para Clara era resistir, aguentar de pé, mesmo que por um fio. Sabia que Alexandre buscava mostrar domínio, não apenas sobre ela, mas diante de todos. O que ele precisava era exibir seu poder e seu controle, e isso doía mais que os próprios golpes. Clara tremia, mas seu olhar buscou na multidão, esperando que alguém, qualquer um, interviesse. Viu senhoras desviando os olhos, homens que fingiam conversar entre si, Lúcia desfrutando da humilhação com um sorriso envenenado. A solidão se cravou nela como uma faca e ela compreendeu que estava sozinha no meio de tanta gente. A cena se desenrolava no centro do salão, sob o olhar de todos. Alexandre, com o chicote na mão, parecia se alimentar do medo coletivo. Clara mal conseguia se mover, sustentada pela força do instinto maternal. Alguns convidados se mexeram, desconfortáveis. Um murmúrio breve percorreu a sala, mas ninguém deu um passo à frente. A cumplicidade do silêncio foi tão cruel quanto os golpes. Lúcia inclinou a cabeça para outra convidada e sussurrou algo que provocou uma risada baixa, como se tudo aquilo fosse um espetáculo feito para sua diversão. O segundo golpe havia feito Clara cair de joelhos. Ela se apoiou com as mãos no chão, mas nunca deixou de proteger seu ventre. Um par de lágrimas escorreu por seu rosto, não de rendição, mas de impotência. A sala inteira observava, e ninguém parecia capaz de parar a cena. Alexandre levantou o braço uma terceira vez, e esse foi o instante em que o ambiente se tornou insuportável. O chicote se preparava para cair de novo, e Clara, fechando os olhos,
Pediu a Deus que a dor recaísse sobre ela e não sobre a vida que carregava em seu interior. O clímax chegou naquele terceiro golpe suspenso no ar. Os olhos de Clara se abriram e encontraram algo diferente. Da penumbra do fundo, um homem se levantava. Sua sombra se alongava sob as luzes, projetando-se sobre o chão, como um aviso de que algo estava prestes a mudar. Os sapatos dele ecoaram com firmeza no mármore, cada passo carregado de segurança e determinação. Alexandre não o viu no início, embriagado por sua própria fúria, mas o silêncio que se espalhou na sala o obrigou a virar a cabeça. O homem era Mateus Serpa, elegante, sereno, com um porte que impunha respeito. Havia estado observando desde o início da noite, em silêncio, sem intervir. Agora, sua paciência havia chegado ao limite. Clara o viu avançar e sentiu uma faísca de esperança que quase a fez perder o equilíbrio. Ela não conhecia totalmente aquele homem, mas em seus olhos percebeu algo diferente da indiferença. Havia firmeza, havia convicção. Os convidados começaram a murmurar com mais força. Alguns se afastaram discretamente para abrir caminho, outros o olhavam com alívio contido. Alexandre cerrou os dentes e levantou o chicote novamente, disposto a não ceder a ninguém. Mas quando Mateus se aproximou o suficiente, a tensão se tornou insuportável. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Clara, ainda no chão, se agarrou à voz de seu pai em sua memória e ao pressentimento de que, finalmente, alguém colocaria um limite. O cliffhanger se desenhou com clareza naquele instante. A sombra de Mateus se projetava sobre Alexandre e Clara, e o ar no Palácio das Artes mudou imediatamente. A calma antes da tempestade se transformou na certeza de que o impensável estava para acontecer. Quando todos se calaram, uma única voz ecoou no salão. Chega! O grito foi profundo, firme, sem precisar se elevar demais para se impor sobre o silêncio que dominava a sala. Clara, ainda no chão, sentiu como essa voz rompia a prisão invisível que a mantinha afundada na humilhação. Levantou a vista e reconheceu o homem que havia se mantido afastado a noite toda. Era o mesmo que a havia observado da penumbra, com a calma de quem avalia antes de agir. Agora, ele caminhava para o centro. Seus passos medidos ressoavam com força no mármore. Na memória de Clara, voltou a imagem fugaz dele, sentado no canto. Ela havia sentido seus olhos nela, um olhar diferente, livre de escárnio ou indiferença. Agora, ela compreendia por que ele havia esperado tanto. Ele sabia escolher o momento. Alexandre virou o rosto para o intruso e o recebeu com uma gargalhada irônica. "E quem você pensa que é?" perguntou com uma voz carregada de desprezo. A resposta veio serena, grave, sem tremer. "Sou alguém que não tolera abusos diante de inocentes." A frase caiu sobre todos como um golpe invisível que devolveu o ar aos pulmões dos presentes. O objetivo daquele momento não era apenas enfrentar Alexandre, era marcar um limite. Clara compreendeu isso imediatamente. Alexandre buscava impor medo e controle, mas aquele homem, Mateus Serpa, não o permitia. Ele não elevou a voz mais do que o necessário. Não precisou de gestos grandiosos. Sua presença bastava para que a atenção se deslocasse para outro foco. O salão, que até então havia sido um palco de humilhação, se transformou em um ringue silencioso entre dois homens. Alexandre, com o chicote na mão, suava raiva e orgulho. Mateus avançava devagar, sem desviar o olhar de Clara. Ela tentava se levantar. Seus joelhos tremiam, mas ela não queria parecer derrotada.
Lúcia observava de lado, confusa pela repentina interrupção. Seu sorriso, até então zombeteiro, vacilou. A progressão da cena foi implacável. Alexandre levantou o chicote novamente, disposto a reafirmar seu domínio. Quis mostrar que ninguém podia detê-lo em público, que seu poder era absoluto. Mas Mateus deu um passo firme e, no instante em que o braço de Alexandre descia, segurou seu pulso com uma força serena, mas inquestionável. O couro não atingiu Clara. A mão de Mateus o havia impedido. Um murmúrio percorreu o salão, como se todos despertassem de um torpor. Alexandre tentou se libertar, rosnando de raiva. Me solte! Você não sabe com quem está se metendo. Mateus, sem levantar a voz, respondeu. Eu sei exatamente com quem. E sei também que ninguém aqui deveria calar diante do que você acaba de fazer. A calma de suas palavras contrastava com a violência de Alexandre, e esse contraste o enfraquecia mais do que qualquer grito. Clara, ainda tremendo, olhava a cena com uma mistura de alívio e medo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se interpunha entre ela e seu algoz. O clímax chegou quando Alexandre tentou empurrar Mateus. Mas o empresário se manteve firme. Ele não precisou bater nem elevar o tom. Apenas apertou um pouco mais o pulso de Alexandre e o olhou nos olhos, obrigando-o a entender que havia encontrado um limite. O chicote caiu no chão com um som seco que ecoou nos ouvidos de todos. Ninguém se moveu, ninguém respirou. A tensão era insuportável e a imagem ficou gravada em cada convidado. De repente, um clique quebrou o silêncio. Uma câmera havia disparado. A imprensa, sempre atenta, já tinha a foto que mostraria no dia seguinte. O poderoso Alexandre Torres, parado em pleno ato de violência, confrontado por outro homem diante de dezenas de testemunhas. Esse instante seria o princípio do fim de sua reputação. O cliffhanger se desenhou no ar com clareza. Alexandre olhava ao redor, furioso, consciente de que havia perdido o controle. Mateus mantinha a calma, segurando seu pulso ainda, sem a necessidade de violência excessiva. Clara, do chão, entendia que tudo mudaria a partir daquele momento. O silêncio havia sido quebrado. O escândalo já não podia mais ser escondido. Naquela mesma noite, quando as luzes do Palácio das Artes ficaram para trás, Clara voltou para seu apartamento em um bairro mais simples, com o coração apertado e o corpo exausto. Caminhava devagar, segurando seu ventre como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse quebrar a frágil calma que ela tentava recuperar. A cena da gala se repetia em sua mente. Os gritos de Alexandre, as risadas de Lúcia e o silêncio cúmplice dos convidados. Tudo isso pesava mais que a dor física. Ao fechar a porta de sua casa, sentiu que as paredes a esmagariam. Não havia luxo nem testemunhas. Apenas a solidão de uma mulher que carregava uma vida dentro de si e a ameaça de um homem que não conhecia limites. As palavras de Mateus ainda ecoavam em seu interior. Você não está mais sozinha. Ela não sabia se devia acreditar. Queria se agarrar a elas, mas o medo era mais forte. Ela se deixou cair no chão do pequeno quarto, onde havia começado a arrumar as coisas para o bebê. Ali estavam o berço inacabado e algumas roupas dobradas, lembretes de que seu filho chegaria em breve. Clara acariciou o ventre, tentando se acalmar, e murmurou que tudo ficaria bem. As lágrimas escorriam por suas bochechas, silenciosas, porque ela não queria assustar a criança com seu choro. O propósito de Clara naquele instante era resistir à ameaça que pairava sobre ela. Sabia que Alexandre não ficaria quieto. Não era um homem que aceitava uma humilhação pública. E embora Mateus o tivesse impedido na gala, a represália viria. Ela o conhecia muito bem. Na penumbra de seu apartamento, Clara se preparava para o inevitável. O ambiente era tranquilo, mas a tranquilidade era frágil. Do lado de fora, no bairro, alguns vizinhos se despediam com um boa noite,
e o cheiro do jantar tardio escapava pelas janelas. Mas em sua casa, tudo era medo. Alexandre chegou logo. As batidas na porta foram brutais, como punhos que atravessavam o silêncio. Sua voz foi ouvida claramente, carregada de ódio. Você é minha, Clara. Ninguém vai te salvar. Ela prendeu a respiração, abraçou o ventre com força e fechou os olhos. Cada batida na porta era uma ameaça. Cada palavra, um lembrete da prisão em que ela vivia. Os personagens naquela cena eram poucos, mas suas presenças preenchiam tudo. Clara, sozinha, vulnerável, agarrada à esperança de proteger seu filho. Alexandre, do lado de fora, gritando e batendo, decidido a recuperar o controle que havia perdido em público. E os vizinhos, que ouviam em silêncio de seus apartamentos, sem se atrever a intervir, movidos pelo medo e pelo costume de não se intrometerem. A progressão da noite foi sufocante. Alexandre continuou batendo, repetindo insultos, lembrando a Clara que ele mandava em sua vida. Depois, por baixo da porta, apareceu um papel amassado. Clara o pegou com as mãos trêmulas e leu as palavras escritas com raiva. Isso não acabou. A mensagem era clara, direta, como uma faca. Ela o deixou cair no chão e apertou os olhos até sentir dor. Sabia que o perigo era real. O clímax da cena chegou quando as batidas pararam e o silêncio voltou de repente. Alexandre não estava mais do outro lado, mas sua ameaça continuava lá dentro. Clara permaneceu sentada no chão, abraçada a si mesma, sem saber se devia se sentir aliviada ou mais aterrorizada. A ausência de barulho não era paz. Era a certeza de que ele voltaria a qualquer momento, de que a ameaça permanecia como uma sombra permanente. Então, o inesperado aconteceu. Seu celular, esquecido sobre a mesa, vibrou insistentemente. Clara o pegou com medo, esperando ler um novo insulto, mas o que apareceu na tela era diferente. Um número desconhecido havia lhe enviado uma mensagem. Você não tem que enfrentá-lo sozinha. Posso te ajudar. Seus olhos se encheram de novas lágrimas, não de dor, mas de confusão. Ela sabia quem havia pronunciado aquelas palavras na gala. Era Mateus. O cliffhanger ficou desenhado naquela tela luminosa. Clara, ainda tremendo, olhava o recado repetidamente. Não sabia se devia responder, não sabia se podia confiar, mas sentia que aquele fio de esperança era a única coisa que a mantinha de pé. Do lado de fora, a noite seguia seu ritmo habitual, mas no coração de Clara havia começado uma luta diferente, uma batalha entre o medo e a possibilidade de acreditar em mais alguém. Ao amanhecer, Clara se levantou com os olhos inchados por não ter dormido. A mensagem em seu celular ainda brilhava em sua memória como uma pequena chama no meio da escuridão. Você não tem que enfrentá-lo sozinha. Posso te ajudar. Durante horas, ela pensou se devia responder ou ignorar. Temia que fosse uma armadilha. Temia também que sua esperança se confundisse com ingenuidade. Mas algo na voz firme de Mateus Serpa durante a gala havia ficado gravado em seu interior. Finalmente, ela aceitou o encontro que ele lhe propôs. Edifício Serpa, 10 da manhã. Ela se lembrou bem da frase que acompanhava a mensagem. Eu tenho uma dívida com a sua família. Chegou a hora de pagá-la. Clara não entendia que vínculo aquele homem poderia ter com seu pai Renato, falecido há anos. Mas a menção a ele a sacudiu por dentro. Seu pai havia sido um homem simples, um mecânico, que trabalhava com as mãos limpas de corrupção e um coração cheio de generosidade. Ela não conseguia imaginar como um empresário poderoso como Mateus poderia dever-lhe algo. Ainda assim, a promessa despertou curiosidade e medo ao mesmo tempo. O objetivo de Clara, naquela manhã, era descobrir a verdade. Ela não buscava dinheiro nem proteção superficial.
Queria entender o que havia por trás daquelas palavras e se realmente podia confiar naquele homem. Sabia que arriscava muito ao ir, mas também sabia que seu silêncio a mantinha presa à ameaça de Alexandre. Quando chegou ao edifício moderno em Ouro Preto, se sentiu deslocada. Havia secretárias se movendo com eficiência, homens e mulheres de terno conversando sobre reuniões e números. Clara usava um vestido de maternidade simples, e cada passo parecia marcar a diferença entre seu mundo e aquele ambiente. Mas ao entrar no escritório de Mateus, algo mudou. Ele se levantou com serenidade, sorriu com respeito e lhe disse: "Obrigado por ter vindo." Os personagens presentes eram apenas dois, mas o encontro deles estava carregado de significado. Clara, vulnerável, com medo de ser enganada. E Mateus, um homem maduro, firme, que não buscava impressionar, mas sim falar com clareza. Na sombra da conversa estava também Renato, o pai de Clara, porque tudo giraria em torno dele. A progressão do encontro foi lenta, mas intensa. Mateus a convidou a se sentar e começou a lhe contar uma história que parecia ter saído de outro tempo. Quando ele era jovem, viajava pelo interior do Brasil em busca de trabalho. Uma noite, em uma estrada em Minas Gerais, ele ficou sem forças, com fome e perdido. Ninguém lhe ofereceu ajuda até que um homem parou seu carro velho e o levou para casa. "Aquele homem", disse Mateus com a voz embargada, "foi Renato Fernandes." Clara abriu os olhos com surpresa. Seu pai nunca havia lhe contado. Para ela, Renato sempre havia sido generoso com os vizinhos. Mas ela não sabia que sua bondade também havia marcado a vida de um jovem desconhecido. Mateus explicou que aquele gesto lhe deu o impulso necessário para continuar a estudar, trabalhar e construir tudo o que tinha agora. "Seu pai salvou minha vida", disse, e suas palavras ressoaram no escritório com uma força impossível de ignorar. O clímax da conversa chegou quando Mateus confessou que há anos buscava uma maneira de honrar aquela dívida. Havia tentado entrar em contato com Renato, mas a notícia de seu falecimento o impediu. Ao ver Clara na gala, maltratada por Alexandre, ele entendeu que havia chegado o momento. "Eu não posso devolver ao seu pai o que ele fez por mim, mas posso cuidar de você e de seu filho. Não deixarei que Alexandre toque em você." Clara ficou sem fôlego. Lágrimas escorreram por suas bochechas, não de dor, mas de uma mistura de alívio e emoção. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém estava do seu lado e que não o fazia por compaixão, mas por um laço profundo com sua própria história. O cliffhanger ficou marcado nas últimas palavras de Mateus. Com voz firme, olhando-a nos olhos, ele repetiu: "Você tem a minha proteção." Clara saiu do escritório com o coração agitado. Não sabia como Alexandre reagiria. Não sabia o que viria depois. Mas pela primeira vez sentiu que o peso que carregava nos ombros era compartilhado com mais alguém. Nos arredores de Ouro Preto, entre campos tranquilos e um céu claro de primavera, Clara respirou pela primeira vez sem medo. Mateus havia arranjado um lugar seguro onde ela pudesse descansar longe dos olhos de Alexandre. A enfermeira que a acompanhava a ajudou a se instalar e lhe pediu para se concentrar em cuidar de si mesma e do bebê. Clara se sentou perto da janela aberta e fechou os olhos, sentindo que a opressão que havia carregado por tanto tempo se aliviava um pouco. As ameaças de Alexandre, no entanto, ainda estavam vivas em sua memória. O eco de seus golpes na porta do apartamento ainda a fazia estremecer. Clara sabia que ele não era um homem que desistia facilmente. "Isso não acabou", ele havia escrito. Essa frase a acompanhava todas as noites, e embora ela tentasse se distrair, não conseguia apagá-la de sua mente.
Cada sombra na casa parecia uma advertência. Cada silêncio prolongado demais um lembrete de que ele ainda estava por perto. O propósito desses dias na casa era que Clara recuperasse as forças e encontrasse a estabilidade necessária para resistir ao que viria. Mateus havia-lhe assegurado que ela contava com apoio legal e com a proteção de pessoas de confiança. Ela precisava acreditar nele. Embora a desconfiança acumulada a mantivesse alerta, a rotina começou a lhe dar uma certa calma. Pela manhã, ela tomava café da manhã na companhia da enfermeira, que lhe repetia que ela deveria pensar no positivo. Ao meio-dia, ouvia os sinos de uma igreja próxima, e à tarde recebia a visita discreta de Mateus. Ele falava pouco de negócios ou poder. Preferia contar-lhe anedotas simples de Ouro Preto, de sua juventude, de como a cidade havia mudado com os anos. Clara o ouvia em silêncio, tentando se acostumar com a ideia de que alguém se preocupava com ela sem esperar nada em troca. Nessas conversas, Clara começou a recuperar uma faísca de confiança. Sorria timidamente e acariciava seu ventre com ternura. O bebê se movia com mais força, como se respondesse a essa nova energia. A enfermeira, ao vê-la mais tranquila, lhe disse um dia: "Seu filho merece te ver forte." Essas palavras a marcaram. Clara entendeu que não podia continuar pensando apenas em sobreviver. Ela deveria pensar também em dar a seu filho uma vida digna. O clímax de sua estadia chegou em uma tarde em que ela decidiu se olhar no espelho com atenção. Ela vestiu uma roupa verde que havia guardado sem usar, e ao ver seu reflexo, não encontrou a mulher derrotada da gala. Viu uma mãe disposta a defender o que carregava dentro de si. Seus olhos ainda estavam cansados, mas havia neles uma firmeza diferente. Ela tocou o próprio rosto e soltou um suspiro profundo, como se libertasse uma carga antiga. A calma durou pouco. No dia seguinte, quando a enfermeira foi verificar a caixa de correio da casa, encontrou um envelope endereçado a Clara. Ela o abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma fotografia sua, tirada secretamente de longe, enquanto ela estava no jardim da casa segura. No verso, com letras vermelhas, alguém havia escrito: "Estou te observando." Clara sentiu um calafrio que gelou seu sangue. Alexandre a havia encontrado. O cliffhanger daquele momento foi devastador. Clara entendeu que nem mesmo naquele refúgio ela estava completamente a salvo. As palavras de Mateus sobre a proteção ganharam agora um novo peso. Ela deveria decidir se continuaria se escondendo ou se finalmente daria o passo de enfrentar Alexandre em público. Enquanto as procissões da Semana Santa percorriam Ouro Preto com tambores, incenso e passos solenes, Clara se preparava para um processo diferente, o da verdade. No escritório de advogados na Praça Tiradentes, sentada em frente a uma mesa cheia de pastas, ela sentia que o peso dos anos de silêncio se condensava naqueles documentos. O burburinho da cidade era um contraste com a calma tensa que dominava seu interior. Sabia que estava prestes a dar um passo do qual não haveria retorno. A lembrança das palavras de Mateus a sustentava. Você precisa de algo mais que proteção. Você precisa de justiça. Clara repassava essa frase como se fosse uma oração. Ela havia passado dias na casa segura, ganhando um pouco de confiança, mas agora era diferente. Enfrentar Alexandre nos tribunais significava expor suas feridas ao mundo. Ela olhou para Mateus, sentado ao seu lado, e viu em seus olhos a serenidade de alguém que não recua. O objetivo daquela reunião era preparar a denúncia formal, coletar provas e estruturar um relato sólido. Clara entendia que não bastava com o que havia vivido. Eles precisavam de relatórios médicos, testemunhos de vizinhos, fotografias
e o relato do que havia ocorrido na gala. Tudo deveria ser apresentado com precisão. O advogado principal, um homem de voz calma e firme, explicou-lhe que eles não podiam deixar pontas soltas. Alexandre tem poder e amigos. Ele tentará desmentir tudo, por isso devemos ser mais claros que ele. Naquela sala estavam presentes Clara, Mateus e a equipe legal. Cada um tinha um papel. Mateus como respaldo moral e financeiro, disposto a oferecer sua influência para que o caso avançasse. Clara como vítima e testemunha principal, a voz que deveria quebrar o silêncio. Os advogados como guias, encarregados de transformar sua dor em argumentos legais. Do lado de fora, a cidade celebrava a tradição religiosa e dentro se preparavam silenciosamente para outra batalha. A progressão da reunião foi intensa. Clara relatou em detalhes os episódios de humilhação, os insultos constantes e a violência de Alexandre. Sua voz tremia, mas ela não parou. À medida que falava, revivia cada momento e sentia o peso no peito, embora o advogado a encorajasse a continuar. Em seguida, eles mostraram as fotografias da gala que já circulavam em alguns meios de comunicação. Imagens de Alexandre com o chicote na mão, o instante em que Mateus o detinha. Essas provas eram contundentes. Depois, adicionaram os relatórios médicos que confirmavam lesões compatíveis com maus tratos. Clara hesitou por um instante. Se eu o levar a julgamento, ele virá com mais raiva, ela disse em voz baixa. A sala ficou em silêncio até que Mateus respondeu. É precisamente por isso que devemos tornar isso público. Se tudo ficar às escondidas, ele continuará acreditando que tem poder sobre você. Mas se a cidade ouvir a sua voz, ele não poderá mais se esconder. Essa convicção lhe devolveu um pouco de força. Ela se lembrou de seu pai e de sua insistência em que a verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre libertava. O clímax da reunião chegou quando o advogado colocou sobre a mesa uma nova pasta. Dentro, havia provas financeiras que mostravam movimentos irregulares nas contas de Alexandre. Não se tratava apenas de violência doméstica, mas também de corrupção e fraude. Este homem construiu seu império sobre mentiras. Nós temos como provar isso. Clara abriu os olhos com surpresa. Ela não esperava que seu depoimento servisse tão bem para desmascarar essa rede de enganos. Ela compreendeu que sua voz poderia ser a chave que desmascararia não apenas o homem, mas tudo o que ele representava. Com um nó na garganta, ela acariciou seu ventre e respirou fundo. Estou pronta para falar, ela disse com firmeza. Essa frase marcou um antes e um depois. Ela não era apenas uma vítima implorando por proteção. Era uma mãe decidida a garantir um futuro livre para seu filho. O ambiente na sala mudou. Os advogados se olharam com determinação. Mateus colocou uma mão em seu ombro, transmitindo-lhe apoio sem a necessidade de palavras. O cliffhanger ficou desenhado nessa declaração. Clara não retrocederia mais. Do lado de fora, os tambores da procissão ressoavam como um eco do que estava por vir. O julgamento seria seu caminho da cruz, mas também a oportunidade de se levantar com dignidade. As escadarias do tribunal estavam lotadas de jornalistas quando Clara apareceu vestida de azul marinho. Ela caminhava devagar, com uma mão sobre o ventre e a outra apoiada no corrimão. Ela não queria tropeçar, não queria mostrar fraqueza. Cada passo era um ato de resistência. As câmeras disparavam incessantemente, capturando sua figura serena. Em sua mente, ressoavam as palavras de seu pai Renato. Faça o bem, mesmo quando ninguém estiver olhando. Essa voz interior lhe dava coragem no meio do burburinho. A lembrança dos dias na casa segura lhe deu força. Lá, ela havia aprendido a respirar sem medo, mas agora era diferente. Aqui, tudo seria decidido. Não se tratava apenas dela, mas também de seu filho e da memória de seu pai.
Sabia que Alexandre não se renderia. Ela o conhecia bem. O veria tentar manipular, mentir, até mesmo gritar. Ela estava preparada para ouvir, mas também para falar. O objetivo daquele dia era claro: enfrentar Alexandre com a verdade. Não havia espaço para meias-verdades. Os juízes, os jornalistas e a cidade inteira seriam testemunhas. Clara compreendia que sua voz deveria ser firme, embora seu coração tremesse. A sala estava cheia. A juíza, uma mulher veterana de olhar severo, presidia a sessão. Alexandre entrou com seu terno amarrotado, a altivez ainda no gesto, embora seus olhos revelassem insegurança. Lúcia apareceu ao seu lado, mas já não sorria como antes. Seu olhar era distante, como quem duvida de ter apostado no cavalo errado. Mateus também estava lá, sentado na primeira fila de testemunhas, sua expressão serena, disposto a falar quando fosse necessário. A progressão do julgamento começou com a acusação. Os advogados de Clara apresentaram fotografias, relatórios médicos e depoimentos escritos. Clara respirou fundo e relatou com voz trêmula os episódios de humilhação. Contou a noite do chicote na gala. Sua voz falhou em alguns momentos, mas ela nunca parou. Alexandre tentou interromper, gritando que tudo era mentira, que ela exagerava por ciúmes. A juíza o silenciou com uma batida seca do martelo. O público murmurava e alguns jornalistas faziam anotações freneticamente. O clímax chegou quando Mateus se levantou para testemunhar. Com voz grave, ele narrou o que havia visto na gala. Confirmou cada detalhe, sem drama, apenas com a autoridade da verdade. Eu o vi. Ninguém merece ser tratado assim. Sua declaração caiu como um peso irrefutável sobre Alexandre, que começou a se agitar em sua cadeira. Clara o olhava de seu assento, sentindo pela primeira vez que a balança podia pender a seu favor. Então, chegou sua vez final. Com lágrimas contidas, ela se levantou e apontou para Alexandre. Você não é meu marido. Você é meu algoz. A sala inteira ficou em silêncio. Essa frase era mais que uma acusação. Era a ruptura definitiva com anos de dor. Alexandre abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Seu rosto estava desfigurado. A juíza observou a cena e assentiu com seriedade. O cliffhanger se desenhou quando a juíza anunciou que o veredicto seria dado no dia seguinte. O público se levantou, os jornalistas correram para enviar a notícia e Clara voltou a se sentar, exausta, mas firme. Sabia que o desfecho estava próximo, mas também que a espera seria a mais longa de sua vida. Um ano depois, sob os arcos dourados da Praça Tiradentes, Clara já não era a mulher que tremia nas sombras. Havia chegado vestida com elegância simples, segurando seu filho nos braços, caminhando com a calma de quem atravessou a dor e a transformou em força. Os moradores a receberam com saudações calorosas, alguns com lágrimas nos olhos ao vê-la de pé, depois de tudo o que havia ocorrido. Ouro Preto estava em festa, e os sinos da igreja soavam como se acompanhassem seu renascimento. A lembrança do julgamento voltava à sua memória. A juíza declarando Alexandre culpado, a ordem que o proibia de se aproximar dela, e a queda de um homem que havia vivido convencido de ser intocável. Clara pensava na noite em que retornou à sua casa com o documento na mão, chorando não de medo, mas de libertação. Essas lembranças eram agora parte de sua história, não correntes, mas pegadas que a empurravam para a frente. O objetivo daquele dia na Praça Tiradentes era falar em público pela primeira vez como símbolo de esperança. Ela não o fazia por ambição nem por orgulho, mas porque outras mulheres lhe haviam pedido para contar sua experiência. Ela havia recebido cartas e visitas de quem havia sofrido em silêncio e compreendia que sua voz poderia servir para abrir caminhos. Essa responsabilidade ela carregava com humildade, sabendo que não estava sozinha. O palco era simples.
uma plataforma no centro da praça, cadeiras ocupadas por moradores, representantes de associações locais e alguns jornalistas que ainda acompanhavam a história. Mateus estava entre o público, sentado discretamente, observando com respeito. Sua presença era firme, mas nunca invasiva. Clara o olhou por um instante e agradeceu em silêncio seu apoio, consciente de que sem ele nunca teria chegado até ali. Os personagens principais daquele momento eram poucos, mas essenciais. Clara, transformada em referência. Seu filho, Mateus Renato, símbolo da continuidade da vida. Os vizinhos e mulheres que a rodeavam, ansiosos para ouvir suas palavras. E Mateus Serpa, acompanhante silencioso, testemunha de um ciclo que se fechava. A progressão do evento foi emocionante. Uma representante da associação apresentou Clara com a voz comovida. Em seguida, ela se levantou, respirou fundo e começou a falar. Contou o quão difícil havia sido viver no silêncio, a solidão das noites de medo e a importância de se lembrar das palavras de seu pai. Seu discurso não era grandioso, era humano. Ela agradeceu o apoio recebido, mencionou o valor de quem havia estado ao seu lado e encorajou as presentes a não se calarem. Cada frase era recebida com acenos, com aplausos breves, com lágrimas nos olhos de algumas mulheres que se viam refletidas nela. O clímax do evento chegou quando ela levantou seu filho nos braços. Sua voz falhou por um momento, mas ela encontrou força no olhar da criança. O silêncio não protege, falar sim o faz. Ninguém está sozinho. A praça inteira explodiu em aplausos, pessoas de pé, mulheres se abraçando, homens inclinando a cabeça com respeito. Foi um instante de comunhão, um reconhecimento coletivo da dignidade recuperada. O cliffhanger ficou em uma imagem luminosa. Enquanto o sol caía sobre os muros dourados, Clara sorriu. "Estamos livres, meu filho", ela murmurou. Essa frase não era apenas para a criança, era para todos que haviam escutado. Era a promessa de que o futuro seria escrito sem medo, com a força da família e a memória de quem nunca deixou de acreditar na justiça. Na calma que se seguiu aos acontecimentos, a imagem de Clara na Praça Tiradentes ficou gravada na memória de todos como um símbolo de dignidade recuperada. O eco de suas palavras, simples e firmes, se misturou com os sinos que ressoavam sobre os telhados antigos, lembrando a cidade que, mesmo nos momentos de maior escuridão, sempre há uma luz capaz de nos guiar. Ao olhar para trás, não era apenas a história de uma mulher enfrentando a violência de seu marido, mas a de uma comunidade que aprendeu a reconhecer o valor da coragem silenciosa e a força das raízes familiares, que não se quebram com facilidade. Desta experiência surge uma lição clara. A bondade recebida no passado pode se tornar um refúgio quando mais se precisa. Os gestos de Renato, o pai de Clara, floresceram anos depois na figura de Mateus, mostrando que cada ato de generosidade deixa uma marca que mais cedo ou mais tarde volta para nos proteger. O amor de uma mãe, a gratidão de um homem e a coragem de uma filha se uniram para derrubar a soberba de Alexandre. Assim ficou demonstrado que os laços familiares e a solidariedade são capazes de refazer o que parecia quebrado para sempre. Como uma lanterna acesa em uma noite de inverno, um gesto de afeto sincero pode iluminar o caminho de quem acredita ter perdido tudo. Talvez valha a pena parar por um instante e pensar nas pequenas vozes ao nosso redor, aquelas que nos lembram que nunca estamos completamente sozinhos. Talvez em um cumprimento amável, na paciência de um vizinho ou na memória de um ente querido, encontremos a mesma força que sustentou Clara. E se esta história tocou o seu coração, compartilhe-a com quem você ama. Porque ao fazer isso,
A luz que nasceu em uma praça de Ouro Preto continuará se estendendo como um fio quente que une gerações e mantém vivo o poder do amor e da família.